Boa noite! Olha, gente, fizeram uma propaganda de vocês pra mim, que o culto da noite é muito animado. Então vamos, boa noite! Vocês estão felizes? Nossa, vocês estão quase igual o culto das 5, que falaram que é um culto mais tranquilo. Não, vamos lá. Olha pro amigo do seu lado aí e diz assim: que bom que mesmo com chuva, frio, você escolheu a melhor parte. Aleluia. E olha, vocês podem ficar bravos comigo, viu? Porque diz que não chovia em Taubaté. E eu saí de Curitiba e falei assim: nossa, vou pegar calor, sol em Taubaté. Só fez frio e choveu. Então a culpa é minha. E sabe o que é mais engraçado? Ver vocês tudo cheio de blusa. Eu tô morrendo de calor. Eu falo, gente, isso não é frio não. Eu olhei em Curitiba agora, tá 10 graus. Então eu falo, gente, não tá frio não, tá calor. Mas perdoe, viu, por ter trazido frio e chuva para vocês. Como a Fabi me apresentou, meu nome é Marcela. Eu sou pastora lá na Poema, Curitiba. Nós estamos lá há 3 anos. Mas eu sou aqui de Taubaté, nasci em Taubaté. Me converti na Poema 16 anos atrás. Lá no salão de cabeleireiro. Quando tinha só umas 30 pessoas, o Senhor transformou minha vida. Casei na Poema, minha filha nasceu aqui na Poema. O Senhor me curou, me transformou, me restaurou. Então eu tenho muito temor, muita alegria de estar aqui hoje. Já preguei em algumas Poemas, mas eu confesso que Taubaté, quando a gente sobe aquela escadinha ali, a responsabilidade é grande. Porque é a igreja do meu coração, sabe? Passa um filme na minha cabeça, porque um dia eu estive sentada aí como você. E se alguém me contasse que eu estaria aqui pregando um dia, eu acho que ia dar risada. Era muito impossível. Mas o Senhor transforma todas as coisas. O Senhor restaura os seus sonhos, os nossos sonhos. O Senhor faz muito mais que o impossível. Mas o Senhor restaura pessoas, e foi isso que Ele fez comigo. E hoje eu quero partilhar um pouquinho com você sobre o poder da unidade. Querido, você tem uma cadeira do seu lado, levanta sua mão aí. Tem um monte de gente de pé lá atrás, ó. Todo mundo que está com a mão para cima, tem uma cadeira vazia, se vocês quiserem sentar, tá bom? Mas hoje eu quero partilhar um pouquinho com você sobre a unidade. Sobre a igreja de Cristo, sobre o papel da igreja. O nosso papel na igreja e o nosso papel a partir da igreja. Eu quero partilhar com você esse poder da unidade. Eu quero que o Senhor, nessa noite, abra os nossos olhos. Eu quero que a gente pare de olhar a igreja só como uma instituição. E a partir de hoje a gente enxergue um propósito de uma família. A igreja como a noiva do Senhor. Sabe, a igreja não são essas paredes, essa igreja linda que o Senhor deu para Poema Taubaté. A igreja sou eu, sou você, é você. Somos nós juntos que formamos um corpo, o corpo de Cristo. Nós precisamos tirar algumas verdades das nossas vidas sobre a igreja. A igreja é algo muito maior que possa caber aqui nesse ponto, nesse lugar físico. A igreja é uma família. A igreja é um corpo precioso do qual a cabeça é Cristo. Então nós temos que parar de enxergar uma instituição, um lugar que nós vamos uma vez por semana, não, querido. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o outro lado também. Tá vendo essas pessoas preciosas que estão ao seu lado? É a família que Jesus escolheu para você. Você já olhou a igreja assim? Você já olhou a igreja e entendeu que ela é a sua família? Que ela foi estabelecida por Deus? Que você não está aqui por acaso. Lá no Poema Curitiba eu escuto algumas pessoas dizer assim: eu entrei aqui e me senti tão à vontade. Eu me senti tão bem, querido. Sabe por que você se sente bem? Eu falo para eles: porque você reconheceu a família que já era sua. Você reconheceu, falou: opa, eu estou em casa. Já sentiram isso? Já falaram isso? Eu entrei na Poema e me senti em casa. Você reconheceu uma família que Jesus já tinha separado para você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se você puder abrir, por favor, em Mateus capítulo 16, versículo 13.
a grande responsabilidade da igreja. O Senhor está erguendo uma nação justa. Somos luz do mundo, sal da terra. E precisamos assumir esse papel. E é sobre ele que eu quero falar com você nessa noite. Quando eu contei, antes de entrar rapidinho aqui, quando eu me mudei para Curitiba, eu estranhei muito, porque a cultura é muito diferente. As pessoas são muito fechadas, muito quietas. Elas vivem muito elas, a família delas. E eu fui para lá no meio da pandemia, eu não conhecia uma pessoa, eu não sabia onde tinha uma padaria. Eu só tinha uma palavra. Eu só tinha uma palavra, uma mudança dentro do carro e um coração disposto, só isso. E eu cheguei naquele lugar e vi aquelas pessoas tão diferentes de mim, tão sérias, tão intelectuais. E eu dizia assim: Senhor, porque o Senhor não enviou o Ladentim para Curitiba? O Ladentim tem uns vinhilinhos, loirinhos, tudo bonitinho. Parece tudo cara de sul. O Senhor vai levar eu e o Xandão? Ah, Jesus, o Xande não tem cara de pastor, eu também não. E eu me questionava, porque parecia que eu não cabia naquele lugar. Parecia que ali não era a minha família. Ali não era o lugar que eu me pertencia. Mas Jesus falou: filha, você carrega uma palavra. Você carrega uma unidade, você carrega um amor. E você precisa derramar na vida dessas pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao supermercado, era a única coisa aberta na pandemia. E eu falei para a caixa: faz frio aqui sempre? Ela falou: sim. Eu falei: mas chove muito? Sim. Mas é frio já em maio? Sim. Daí minha filha falou: o que ela tem? Daí eu falei: fica quieta, menina. Daí eu falei: então tá bom, Deus abençoe. Daí minha filha falou: só faltava ela falar sim, né, mãe? E eu fui embora para minha casa. Naquele eu decidi: eu tenho uma palavra, um coração disposto. E nós viemos para cá, do jeito que nós somos, para mudar uma cidade, para mudar uma cultura. Porque, querido, se você não tomar cuidado, o ambiente externo te toca e te transforma. E você que muitas vezes acha que você é tão bom, tão santo, tão espiritual, você é afetado pelo poder da cultura de fora, ao invés de você influenciar as outras pessoas. Isso é natural. A hora que eu me vi, eu estava me fechando, com vontade de ficar em casa. Eu falei: não, Jesus, eu me lembro da palavra que o Senhor me deu. E eu comecei a derramar unidade, colocar as pessoas dentro da minha casa, derramar amor, alegria, e dizer: eu não tenho nada para oferecer, mas vocês precisam tocar em mim. Vocês precisam ver em mim o amor de Cristo, a alegria do Senhor. Toquem em mim, vejam a minha família. Algo precisa ser tocado nas pessoas através de nós. E um dia eu falei: tinha que ser a gente mesmo. E o Senhor tem feito grandes coisas. Curitibinhas estão uma bênção. Vão lá para vocês conhecerem. Porque o Senhor é quem te capacita. O Senhor é quem te ajuda. O Senhor é que coloca em você algo precioso para derramar na vida das pessoas. Não tem a ver com você. Não tem a ver com como você é. Não tem, é o Jesus que faz. E o Senhor tem feito grandes coisas. E eu tô super curitibana agora. Por quê? Porque eu tô apaixonado por aquele lugar. Porque é lá que Deus tem um propósito para mim. E hoje nós somos uma família. Jesus restaura todas as coisas. Jesus é precioso em mudar as histórias. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje, lá no Mateus 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Escuta isso agora. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Querido, essa chave foi entregue para mim e para você. O Senhor nos deu essa chave. Se andarmos em unidade, o que ligarmos na terra será ligado no céu. Querido, o caos não é a vontade de Deus.
Não foi a vontade de Deus que esse carro desse irmão fosse roubado. Mas Jesus permitiu para que a igreja como família manifestasse a glória de Deus. Não é a vontade do Senhor o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas é a permissão de Deus para que nós como igreja a gente se levante e abençoe os irmãos que agora estão precisando. A sua ótica precisa mudar. Não questionar o porquê de algumas coisas, mas entender, Deus, é uma oportunidade esse caos, para eu manifestar a minha unidade, a minha verdade, o meu evangelho que eu tenho vivido com verdade no Senhor. Se você começa a olhar o caos com outra ótica, você consegue entender o instrumento que você é. Agora, se o caos te tira do propósito, tira a sua paz, e você não consegue enxergar Jesus, os seus olhos precisam mudar de direção. Comece a olhar o caos como essa permissão de você manifestar a glória de Deus, de você ser família, de você ser de verdade. Mas o que é essa igreja? O que é essa igreja que diz que a Bíblia diz que o inferno não prevaleceria sobre ela? O que é essa igreja que tem um poder tão grande? O que é essa igreja que liga algo aqui que é ligado no céu? Meu Deus, o que é essa igreja? Essa igreja comercial de margarina não deve existir mais em tempos tão difíceis. Não, querido. Essa igreja é a verdade do evangelho. Essa igreja é o coração de Jesus derramado em mim e em você. Essa igreja é a verdade que está aí dentro, que muitas vezes durante o caos você não consegue manifestar. Essa verdade é o que eu e você carregamos lá no profundo, mas que as nossas feridas, nossas dores muitas vezes não deixam que a gente coloque para fora. Existe uma igreja gloriosa e verdadeira, sim, porque ela foi instituída por Deus. Só que para que isso aconteça, para que essa verdade seja completa, depende de mim, de você. Depende de uma verdade estabelecida aqui dentro, entre os irmãos, entre nós. Lá em Mateus 18, no versículo 15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou um irmão. E lá no finalzinho diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Pois se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali no meio deles eu estarei. São essas chaves que Jesus entrega. São essas chaves que Jesus nos deu. E por que não temos usado dessas coisas? É um poder, é algo glorioso que o Senhor nos entregou. Mas como vamos concordarmos uns com os outros se tivermos relacionamento? Eu só posso concordar com você, ligar aqui na terra algo precioso, se eu me relacionar com você. Se a gente tiver mesa, um coração entregue. E querido, esse relacionamento não quer dizer só do seu líder com você, o seu pastor com você. É você dando a sua mesa e se relacionando aonde você estiver. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no seu casamento. Não há como haver concordância se não houver relacionamento. Igreja não é um falando e todo mundo dizendo amém, não é. Igreja sou eu e você manifestando o dom que há em nós. Pode haver 10 mil pessoas nessa igreja um dia, em nome de Jesus, 20 mil pessoas. Mas ninguém carrega a porção que você tem dentro de você. Você é uma fatia dessa unidade, preciosa. Pode subir o maior pregador do mundo aqui, o cara mais incrível, a mulher mais incrível. Ela não tem o que você carrega. E é por isso que essa família anseia que você manifeste o dom que há em você. Eu aqui hoje estou manifestando um dom que pela graça do Senhor Ele me deu. Mas lá no GC, na mesa da sua casa, nos relacionamentos, quem vai manifestar o dom que há é você.
porque você carrega a fatia desse corpo. Então nós dizemos a verdade uns aos outros. Então eu digo, Brunão, eu queria te pedir perdão, porque você é chato, você me trata mal, você tem cara feia, eu não gosto de ficar perto de você, então me perdoa, porque você é muito chato, Brunão. Agora eu digo assim, Brunão, algumas coisas aconteceram e eu feri meu coração, eu queria te pedir perdão por isso. O perdão fala mais de você do que do outro. O perdão não é um ato para você vomitar as suas dores. O perdão é algo para você tirar do seu coração. Então não seja arrogante chegar vomitando todos os defeitos da pessoa para justificar o seu perdão. Isso não é ser família. Isso não é ser de verdade. Cure o seu coração e apenas peça perdão. Fale a verdade. Esse é um relacionamento sincero que precisa existir na sua casa, na minha casa, no nosso trabalho, na nossa vida. E é possível sim. Porque poderoso é que 2 ou mais estejam unidos, olhando para o mesmo lugar. Jesus não pediu que a gente fosse todo mundo igual, mas pediu que a gente olhasse para a mesma direção. Todos nós precisamos olhar para a mesma direção, que é a eternidade, que é Jesus. Lá em João 17 diz assim, no versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dai-lhe glórias que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a uma plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Você entende que Jesus quer a nossa unidade, não só por nós. Minha oração não é apenas por eles, mas por aqueles que virão através deles. Querido, a sua unidade atrairá pessoas que virão através de você. E nós estamos parados em pequenas coisas, deixando de ligar coisas preciosas aqui na terra, sendo que Jesus entregou essa chave para mim e para você. O evangelho é um ciclo. Eu me converto, eu me transformo, e através de mim outras pessoas vêm, se transformam, e através dela outras pessoas vêm. Então Jesus roga não só por nós, mas aqueles que virão através de nós. Porque a sua unidade, amor e verdade atrairão as pessoas que estão no seu trabalho, que dirão: meu Deus, o que você tem? Você tem algo diferente, eu posso ir na sua igreja domingo? Porque o mundo verá que como eu fui um com você, Pai, eles serão um comigo. É precioso, é verdadeiro. Jesus derramou essa chave para mim e para você. Querem saber que o mundo saiba quem eu sou? Sejam um, amem-se uns aos outros. Marcela, tá repetitivo, mas é porque de verdade tá na hora da gente conseguir viver isso aqui na íntegra. Tá na hora de quebrar verdades, desconstruir coisas que nós construímos dentro de nós e viver a integralidade do evangelho. Tirar falsas verdades, tirar de dentro de nós aquilo que não vem do Senhor. O Senhor anseia por uma justiça dele, não minha e sua. Um amor genuíno que saia de dentro do nosso coração. Porque enquanto nós estamos aqui, muitas vezes lambendo as nossas feridas, os nossos problemas, outros estão deixando de vir, que seria o nosso principal papel. Precisamos cumprir aquilo que Jesus determinou para mim e para você. E unidade não é ser todo mundo igual, o tempo todo junto. Unidade é sermos diferentes, porque o corpo precisa da subjetividade que eu e você carregamos. Um fala mais alto, o outro fala mais baixo. Um é alto, outro é baixo. Outro é expansivo, outro é tímido. Outro é mais agitado, outro é mais carinhoso. Porque existem pessoas diferentes que precisam daquilo que cada um de nós temos.
Então não é colocar todo mundo dentro de uma caixa e fazer um monte de Marcelinhas e Leandrinhos e Bruninhos, não. É o meu amor por Cristo, ativando o amor de Cristo que há em você. E juntos nós cumprimos um propósito. Você do seu jeito e eu do meu. Nós não queremos transformar você, rotular você. Nós queremos ativar o dom que há em ti. O dom que há em ti. Ser igreja é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se alguém talvez construiu algo que você ainda não conseguiu, celebra a vida do irmão. Celebra aquilo que ele conseguiu conquistar com alegria. Porque um dia chegará a sua vez. Se há um irmão de luto, chore com ele. Talvez o dia difícil chegue também na sua vida. Mas cumpra o papel de corpo de Cristo. Cumpra o papel do corpo de Cristo. É isso que Jesus anseia. Só que, querido, ser um dá um trabalhão. É fácil ser um no casamento? Vocês acham fácil o casamento? Ou só eu acho um grande desafio? É difícil. É difícil ser um. Mas lá em Romanos 12, no versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Somos diferentes, mas estamos unidos em Jesus para ser o que Ele nos chamou para ser. Nós somos um sacrifício vivo. Jesus morreu por nós. E por que nós não queremos pagar o preço pela nossa família, pela nossa igreja? Por que nós não temos paciência? Por que nós não renunciamos? Sejam vocês um sacrifício vivo. Por que você não tem paciência com aquele irmão diferente de você? Por que você não consegue amar e doar seu tempo para pessoas que você talvez não tenha tanta afinidade? Ele também é uma parte do corpo, ele também é uma parte dessa unidade. Queridos, vão anos, você gasta anos para se tornar um. Só que vivemos num mundo sem aliança, fast food. Eu quebro uma aliança ali, eu já faço outra logo em seguida. Só que não é esse evangelho que Jesus tem para nós. É um evangelho de pagar o preço. Eu juro que eu queria vir lá de Curitiba e dizer para você uma palavra bem mais doce. Mas o evangelho custa. O sangue de Jesus custa. E a nossa vida precisa custar também o sacrifício. De renunciar, de me entregar. De dizer: Senhor, eu pago o preço, eu sou um menor, eu sento na última cadeira. Eu dou o último pedaço de bolo. Porque, Senhor, eu tenho feito por amor a Ti. Eu tenho renunciado por amor a Ti. Essa é a verdade do evangelho. Só que nós não temos vivido um mundo e dias de aliança. O seu marido faz coisas que você não gosta ou vice-versa, você não se separa do seu marido. O seu emprego, o seu chefe diz coisas que você não se agrada, você não sai do seu emprego. E por que a igreja fala algo que você não gosta, você troca de igreja? Querido, não é assim. Eu vou sentar, olhar no olho e dizer a verdade. Me perdoa porque isso me feriu. Esse é um relacionamento. Mas Marcela, tal pessoa não é assim. Lá no meu GC tem uma pessoa que tem assim: querido, seja feita a justiça de Deus. Eu vou fazer a minha parte. Mas o prefeito, o vereador, presidente, não sei quem, a justiça é de Deus. Eu farei a minha parte. Porque o Senhor tem começado algo através de mim. Deus tem me dado algo e eu vou começar através de mim. A igreja não é música, não é louvor, não é pregação. Igreja é celebrar a vida do outro. É isso que Jesus está edificando e nós precisamos viver. Família, cuidado. Fomos adotados pelo mesmo Pai. O Pai é nosso e o pão é meu? O Pai é nosso e a casa é minha? O carro é meu? O ministério é meu? O louvor é meu? O GC é meu? Mas o Pai é nosso. Não, querido, o Pai é nosso, o pão é nosso, o GC é nosso. A igreja é nossa, o louvor é nosso.
Senhor tem entregue coisas para mim e para você, para que a gente ande de mãos abertas, que a gente ande de mãos entregues. Você é um canal do Senhor para ser bênção na vida de alguém. O Senhor tem prosperado a sua vida? Então o que você faz? Senhor, eu tenho todas essas coisas aqui, o Senhor tem me abençoado. O que o Senhor quer fazer através de mim? O que o Senhor quer entregar através de mim? Eu sou um canal, Deus. Isso não foi feito só para mim, então por favor me ensina a partilhar do meu dinheiro, do meu tempo, das coisas, dos segredos que o Senhor tem me revelado. Senhor, me ensina a ser canal, Jesus. Pelo amor de Deus, igreja, não é tempo mais de andar sozinho. Não é tempo mais de ter um olhar interno só para você. Jesus está desesperado por uma igreja unida e verdadeira. Uma igreja que age em favor do outro. Uma igreja que não precisa pregar porque a sua vida prega o evangelho. É esse lugar que Jesus está chamando eu e você. E tantas coisas difíceis têm acontecido para a igreja se erguer, se levantar. Se levanta a igreja de Cristo e se posiciona naquilo que Deus tem. O evangelho precisa queimar no nosso coração com tanta verdade, com tanta paixão que não é possível conter. Eu passei dias difíceis de não querer estar em Curitiba. Eu silenciava os stories no meu Instagram, porque eu não queria ver as pessoas juntas aqui, porque eu não tinha ninguém. Um dia eu falei para minha filha: o que você queria ganhar de aniversário? Ela falou: eu queria ter um amigo, mãe. Eu falei: o quê, minha filha? Eu só queria ter um amigo para brincar. E naquele dia eu falei: Jesus, o que eu fiz com a minha vida, Deus? Ele falou: você está carregando a sua cruz, filha. E hoje eu olho tudo que Deus tem feito lá, porque não fui eu que fiz. Eu só carreguei a minha cruz. Eu só carreguei um pedacinho da unidade que eu aprendi aqui. Eu aprendi, peguei a minha bagagem e levei lá para Curitiba, daquilo que aqui em Taubaté foi plantado no meu coração. E esses dias eu falei para ela: filha, e se Jesus mandasse a gente voltar para Taubaté? Ela falou: mãe, como é que a gente vai largar os Curitibinha? Ela tem 10 anos. E naquele dia eu falei: Jesus, valeu a pena renunciar. Valeu a pena entregar. Porque eu não fiz a minha vontade, eu obedeci a vontade de Deus. É nesse lugar, igreja, que a gente precisa estar. Fazer o que precisa ser feito, responder a um chamado do Senhor, entender um propósito, ativar o dom que há dentro de nós. É isso que nós precisamos viver. Porque você verá, quando há vontade do Senhor, há um favor de Deus sobre nós. Se algumas coisas não estão acontecendo, você fala: meu Deus, eu estou tentando algumas coisas, não está indo. Querido, talvez não seja a vontade de Deus. Porque quando vem a vontade de Deus, vem um favor sobre ela. As coisas fluem naturalmente. É um favor, é uma leveza. Você diz: agora eu consigo entender que eu estou dentro da vontade de Deus. Só que nós muitas vezes somos acostumados a uma igreja de domingo, a um culto de domingo. Quando eu me mudei, eu falei: nossa, lá nas igrejas tem culto todos os dias. E algumas pessoas me perguntavam: pastora, por que a Poema só tem culto domingo? Você já pensou que talvez financeiramente para a Poema não seria bom que só tivesse culto no domingo? Seria muito melhor se tivesse culto todos os dias. Mas nós não estamos preocupados com isso. O Senhor sempre cuidou da Poema. O interessante para nós é que você seja igreja todos os dias na sua casa, no seu trabalho, no seu GC, com as pessoas que você, seus amigos. O que adianta ter um monte de evento na igreja e você maltratar a sua esposa, o seu marido, ser ríspido no seu trabalho, com seus filhos, com seus funcionários? De que adianta? A verdade que a gente quer que você carregue é uma igreja todo dia onde você estiver. É uma igreja todo dia onde você andar, você estabelece um corpo, uma unidade.
E não só aqui no templo, na Poema. Só que crescer, querido, nesse lugar de unidade requer maturidade de mim e de você. Requer que todos nós sejamos maduros para compreender as diferenças, aquilo que não nos agrada. Maturidade para entender que não somos mais meninos, mas hoje agimos como homens. Que estamos respondendo ao quê? A um chamado, a um propósito. Lá em Efésios 4, no versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Existe só um lugar que eu e você vamos. Existe só uma direção que todos nós vamos nos encontrar. Então a gente precisa parar dessa guerra, desse olhar diferente, distinto para a humanidade das pessoas, para aqueles que estão errando ao nosso lado, e realmente ter um olhar de compaixão, de ativar. Eu sempre admirei algo no nosso pastor. Ele nunca abraçou nada para ele. Ele sempre disse: vocês vão voar. Jesus tem algo para vocês, para todos nós pastores. Um dia nós vamos se encontrar porque vocês serão grandes pastores. Só que nessa época eu era órfã, perdida, machucada. Meu marido era drogado, bebia. E ele falava isso pra gente. E hoje eu posso derramar dessa graça e dessa revelação que um dia foi derramado sobre mim. Porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Aquilo que você tem recebido, você precisa derramar nas pessoas que têm chegado. Se um dia alguém te recebeu, receba aqueles que têm vindo à igreja. Se um dia alguém te convidou, convide as pessoas para estar aqui. O mundo precisa conhecer a Cristo. Porque o grande mistério do Evangelho é se descobrir nele. É se descobrir nele. E quando você se descobre nele, de você flui, de você jorra amor, unidade, verdade, paixão. As pessoas vão gostar de estar perto de você. E de repente você vai olhar no espelho e vai dizer: quem é essa pessoa? Eu não era assim. Como eu fui transformado. Sim, o Espírito Santo tem feito uma desconstrução. Você tem entendido o poder da unidade. Você tem entendido o poder daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Só que hoje, muitas vezes, a igreja tem sido uma autoajuda. As pessoas vêm buscar na igreja um remédio para curar a sua dor. A igreja não é só um hospital. Ela está aqui para receber as pessoas feridas, machucadas, sim. Mas a igreja não é um lugar que você busca uma solução e quando você encontra, você sai dela. E você vem depois num outro domingo de um fim de semana difícil. A igreja é um corpo. A igreja é uma família que você busca relacionamento, ser transformado. Não é uma visitação para os dias difíceis. Na verdade pode até ser, mas não deveria ser só isso. É algo mais profundo. E o Senhor está abrindo os nossos olhos nessa noite. E está nos fazendo entender que a igreja não é um lugar que eu recebo uma palavra e eu falo: é isso que eu precisava ouvir hoje. E agora eu vou embora, domingo que vem eu espero outra palavra que fale daquele assunto que eu preciso ouvir. Não, a igreja não está aqui para informar você. O evangelho não é uma informação. A igreja está aqui para formar um caráter de fé em você. Para formar no seu coração uma verdade que vai transformar o homem que você era e que você passou a ser a partir de agora. Que você teve esse toque no corpo de Cristo. Você tocou no corpo de Cristo.
Você tocou na verdade que o corpo carrega. E você passa a ser transformado. E Jesus passa a falar com você, passa a transformar você, passa a fazer algo novo na sua vida. Então nós não vamos à igreja como pedintes, pedindo esmolas, pensando que pertencemos a um clube, exigindo os nossos direitos. Eu sou sócio, eu posso usar piscina. Eu sou sócio, eu posso usar academia. Não. Você é filho de Deus. E nessa igreja você faz parte porque ela também é sua. Então quando nós falamos mal da igreja, nós falamos mal de nós mesmos, porque você é parte desse corpo. Deus quer levantar geradores de justiça, como eu disse, mas não própria, a justiça de Deus. Um coração que não se ofende é uma semente para unidade. Guarda isso no seu coração. Um coração que não se ofende é uma semente para estabelecer a unidade. A unidade da sua casa. Se quando seu marido fala com você, você não se ofende por pouca coisa. Talvez ele esteja num dia ruim. No seu trabalho. Então você vai semeando unidade, porque você não se ofende por tudo. Porque você entende que a justiça não é sua. Você tem misericórdia, você tem compaixão, você tem amor. Então você começa a semear unidade, não ofensas. E não cara feia, e não palavras de reclamação. Porque você entende o que Jesus está fazendo através de você. Pessoas estão indo até a igreja e não estão indo até Deus. São atraídas por uma palestra, uma palavra motivacional, mas não deixam Jesus acessar o coração. Jesus não quer fazer um curativo, Jesus quer curar a sua ferida. A igreja quer que as pessoas tenham um encontro com Cristo, e você é um mensageiro. Você é um mensageiro que leva a mensagem para que as pessoas se apaixonem pelo noivo. Você carrega uma mensagem de amor. E o seu maior propósito é fazer com que elas se apaixonem pelo noivo, não por você. Então as pessoas vêm até a igreja para encontrar Jesus. E não um líder expert em 5 línguas. Ou um ministro de louvor que toca guitarra de 10 cordas. A excelência faz parte de nós. Todas essas coisas contribuem para a glória de Deus, sim. Mas as pessoas precisam vir aqui para encontrar o Deus da igreja. O Deus da igreja, o Deus que transforma a vida delas. E é nesse lugar que nós precisamos entrar. E você passa a pensar, não é o que a igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso fazer através da igreja? Eu passo a não ficar só sentado ouvindo uma boa palavra, mas eu partilho do funcionamento do culto. Eu partilho desse corpo que Deus deu. Eu participo, eu me dou, eu me entrego pelo outro. Essa é a grande responsabilidade. Então eu te convido agora para voltar lá no primeiro versículo comigo, em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus faz a pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Simão Pedro responde assim: tu és o Cristo. E Jesus olha para ele e fala assim: tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Quando Simão Pedro diz tu és o Cristo, ele tem uma revelação de quem Cristo era. E naquele momento, após aquela revelação que ele teve, Jesus dá uma identidade a Pedro. Olha para ele e fala: tu és Pedro. E logo em seguida Jesus dá autoridade para Pedro: e sobre você eu edificarei a minha igreja. E sobre você eu edificarei. Então aí existe uma revelação, uma identidade, uma autoridade, um serviço. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Querido, entende uma coisa. Talvez você está há muitos anos na Poema e ouvindo essa mensagem, você está dizendo assim: pastora, é difícil para mim. Eu não consigo me sentir parte assim, eu não consigo ser transformado assim. Talvez o que você precisa é ter uma revelação do que é o corpo de Cristo para você. E eu não estou aqui para apontar isso para você.
Eu não estou aqui para dizer, você não tem uma revelação, não. Um dia eu também não tive. Eu estou aqui para te dizer que é possível, se você deixar que o corpo toque você. Porque o dia que você tiver essa revelação, que eu creio que Jesus me trouxe hoje aqui para te mostrar, Jesus vai olhar para você e vai dizer: tu és Pedro, tu és Tião, tu és Pan, tu és Maiara, tu és Cleide, tu és Edson. Jesus te chamará pelo nome e Ele falará para você: e o teu propósito é esse, e o teu serviço é esse. E de repente todas as coisas vão clarear sobre a sua vida. Então hoje é uma noite que Jesus está te dando uma revelação de quem Ele é, do que é o corpo de Cristo para você e o seu papel aqui dentro. Então nós estamos culpando N fatores, muitas pessoas e muitas coisas. E a real é que nós precisamos ter uma revelação. Nós precisamos ter essa revelação de quem é. Tu és o Cristo. E hoje Jesus pergunta para nós: quem é a igreja para você? Quem é Cristo? O que é o corpo de Cristo para você? E se você não está conseguindo ter essa revelação, pede para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, mostra para mim. Me convence daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso olhar. Me dá essa revelação, Jesus. Eu quero ter revelado a importância desse corpo. Eu não quero só ser um visitante. Eu quero ser parte. Uma parte fundamentada, verdadeira. Tem algo guardado para você. E eu desejo que o Espírito Santo incomode o seu coração, para você se sentir parte disso. Para você verdadeiramente, como nunca, ser um mensageiro feliz, contente, que leva a mensagem com alegria para qualquer pessoa, para onde for, sem medir quem é, por quê, para fazer, mas só por fazer o papel de Cristo. Eu queria chamar o louvor, se o louvor puder subir, enquanto eu finalizo, porque entendendo todas as coisas, entendendo todos esses papéis, nós vamos cumprir o maior chamado que Jesus entregou para mim e para você, que é o ministério da reconciliação, que todos nós fomos chamados. Lá no 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio do nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso papel é proclamar a restauração da terra, pregando a toda criatura, reparadores de brechas, pacificadores, mensageiros da paz e reconciliadores. Querido, Deus não busca substitutos, mas sim representantes aqui na terra. Ele já foi Jesus, Ele já morreu por mim e por você. A glória é toda dele, amém? Mas hoje Ele busca representantes que vão manifestar aqui na terra esse amor furioso de um homem que mesmo no pecado, um homem que mesmo vivendo aqui na terra, sendo tentado, glorificou ao nome de Deus. É esse lugar que Deus está chamando eu e você. É um desafio, é uma entrega, custa muito. Mas depois de 16 anos na Poema, muitas coisas que eu vivi aqui, eu posso dizer que todas elas me fizeram uma pessoa melhor. Eu brinquei aqui à tarde, que agora o Laden não está aqui. O Laden foi a pessoa que eu mais briguei nessa igreja em 16 anos. Muito. Nós somos muito parecidos. A gente brigou demais, mas sabe o que tudo isso fez? Talvez hoje ele seja um dos meus melhores amigos. Porque a forja nos tornou essa verdade. Porque a forja, afiar um ao outro, dizer a verdade um ao outro, se relacionar, construiu dentro de nós uma amizade consolidada e verdadeira.
no qual nós entendemos o que cada um carregamos, nos respeitamos e nos ajudamos a chegar num propósito que é Cristo. Então você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É real. É real. Jesus está desconstruindo o seu coração. Talvez seja uma palavra indigesta. Talvez seja uma palavra que gere meu Deus, mas essa é a intenção. Que a gente saia daqui inconformado de não conseguir viver ainda essa integralidade que Deus tem para mim e para você. E eu peço para você se colocar de pé. Queria que você colocasse a mão no seu coração e você falasse para o Senhor agora dessas dificuldades. Falasse para Jesus daquilo que ainda te impede de viver isso que eu preguei aqui agora. Falasse: Jesus, ainda tenho um olhar julgador. Jesus, ainda quero fazer justiça com as minhas mãos. Ainda não me sinto parte, Deus. Ainda não consigo viver essa verdade que a pastora pregou. Senhor, me ajuda a ter essa revelação do que o corpo de Cristo é, de quem Cristo é, para que a minha identidade seja estabelecida a partir dessa noite, Deus. Eu não quero mais andar em círculos. Eu não quero mais lamber as minhas feridas. Senhor, eu não quero ser uma pessoa que sempre para no mesmo lugar. Eu quero cumprir novos desafios. Eu quero viver novos propósitos que o Senhor tem determinado sobre a minha família, a minha vida e da minha família. Oh Espírito Santo de Deus, oh Papai querido, nós estamos aqui hoje, Jesus, com o nosso coração entregue, Pai, despidos de toda verdade que antes carregávamos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, vulneráveis, com o coração aberto ao Senhor, dizendo que a gente não consegue, dizendo as nossas dificuldades. Senhor, cura os nossos corações. Nos dá essa revelação nessa noite, Pai, do que é o corpo de Cristo para nós. Jesus me diz que está curando muitas pessoas machucadas nessa noite. Jesus está abrindo seus olhos para a sua responsabilidade. Jesus me diz que você vai voltar a acreditar na igreja. Você vai voltar a acreditar no corpo de Cristo. Porque não foi Jesus que te feriu. Foram pessoas falhas, assim como você também é. E nessa noite Jesus está colocando um amor de novo pelo corpo de Cristo. Jesus está estabelecendo dentro de você o seu papel dentro da igreja. Essa igreja precisa de você. Essa igreja precisa do que você carrega. Jesus me diz que não adianta você se esconder mais, porque nessa noite Ele está invadindo o seu coração e está te mostrando o que você deve fazer. Corre e obedece a Deus. Corre e obedece a Deus. Jesus está falando no seu ouvido nesse momento. O que você precisa fazer? Onde você precisa se posicionar para que novamente você volte a acreditar no corpo de Cristo? Volte a acreditar numa família espiritual, numa unidade verdadeira. O Senhor está restaurando o seu coração. Jesus está ativando o seu ministério. Jesus está te dando um novo coração nessa noite. Misericordioso, parecido com o dele. Oh Espírito Santo, obrigada. Canções, consegui cantar todas as